Último pouso. A história vista de cima. No episódio de hoje, vamos embarcar com Varig. Um jovem de apenas 19 anos de idade lê uma oferta de emprego no jornal e decide se candidatar. Entre as atribuições da vaga, a função de secretariar a direção, fazer o caixa, datilografar cartas, transportar passageiros por botes até os hidroaviões, ajudar com as malas, varrer o chão. Naquele momento, ele era o primeiro e único funcionário da empresa. Tudo era necessário e importante. Ninguém imaginaria que, em 15 anos, esse garoto de nome Rubem Berta iria se tornar o presidente dessa companhia e transformá-la na maior empresa aérea do país. Papai Noel voando achado pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. No começo dos anos 60, a Varig já havia se tornado a maior companhia aérea da América Latina, com serviços para 144 cidades brasileiras, Praia de Boa Viagem, Capibaribe, pontes, históricos montes. 13 destinos internacionais, Feliz para o Japão. 108 aviões e um contingente de funcionários na casa dos milhares, dentro e fora do Brasil. O logo mais conhecido da Varig, a icônica Rosa dos Ventos, ostentada nas caudas dos seus aviões, foi criado pelas mãos de Nelson Jungblut, renomado artista plástico gaúcho. O velho Berta não gostava de coisas cantadas, musicais. Ele achava que isso era incompatível com uma companhia de aviação que tinha sua relação com segurança, com seriedade. Ele não queria saber de jingles e nem de música cantada. E um companheiro meu, o Alete Agnelli, nós desenhamos juntos um storyboard mudando os logotipos da Varig. E o Vitor Dagô, que era um músico, ele disse: Dagô, eu quero fazer uma assinatura para a Varig. Ele disse: o que você quer? Eu quero assim, Varig, Varig, Varig. E eu levei ao Berta diretamente, porque ele era contra isso. Então, ele, quando ele ouviu, ele disse: isso está perfeito, você pode colocar isso em todos os nossos trabalhos de televisão e rádio. Então, ficou Varig, Varig, Varig. Um produto tem que ter qualidade, o produto tem que ter diferencial. A publicidade só ajuda, a publicidade não faz o produto. Quem faz o produto é realmente a empresa. E a Varig foi a maior empresa de aviação que o Brasil já teve. Seus tripulantes eram a nata da categoria no Brasil. Os mais bem pagos, os mais bem treinados e os mais experientes. Em nenhum aspecto, a Varig ficava aquém dos padrões das melhores empresas aéreas internacionais, sendo, na maior parte das vezes, visivelmente superior. O mundo reconhecia essa excelência. A Varig vai sempre ocupar um espaço muito especial na aviação comercial brasileira, porque a fórmula da Varig não pode ser repetida. Ela foi a companhia que operava os melhores aviões,
nos melhores aeroportos, transportando os melhores passageiros, nas melhores rotas, nos melhores horários, com o melhor serviço de bordo. Tudo isso mudou. Hoje a aviação é mais um meio de transporte, naquela época era, junto com os grandes transatlânticos, o meio de transporte. Então essa empresa, que era uma gaúcha de bronzeado carioca, foi a primeira multinacional do Brasil. Foi a primeira marca brasileira que você podia encontrar da Ásia, a América do Norte, da África, a Europa. Só na Oceania a Varig não voa. De resto, ela cobriu praticamente todo o mundo. Ela quase chegou a dar a volta ao mundo. Agora aquele sonho está mais perto. O mundo é todo seu, é céu aberto. Vamos viajar pelo Brasil e o mundo inteiro. Quando a Varig comprou a Cruzeiro do Sul, em 1975, ela se agigantou ainda mais. Varig e Cruzeiro, agora voando juntas. Todo esse império, vale lembrar, começou com os pequenos hidroaviões que decolavam daquelas águas do Rio Grande do Sul, por iniciativa de um jovem alemão. Otto Ernst Meyer, à época com 24 anos, chega ao Brasil em busca de oportunidades. 4 anos depois, ele daria início ao processo que levou à fundação da Sociedade Anônima Empresa de Aviação Aérea Rio-Grandense, a Varig. Constituir uma empresa de transporte aéreo, tal qual Meyer vira tantas florescerem na Europa, exigiu um longo trabalho de conscientização e convencimento do poder público e dos investidores. As dimensões continentais do Brasil justificavam tamanho investimento naquela nova tecnologia capaz de conectar regiões tão distantes. Tudo se apresentava como um negócio promissor. Em 1927, Meyer contrata Rubem Berta, autodidata, poliglota, um workaholic de gênio fortíssimo. Como o empreendimento necessitaria de equipamentos e pessoal especializado, Meyer volta à Alemanha em busca de pilotos, mecânicos e aviões, para que a companhia pudesse alçar voo. Na viagem, surpreendeu-se ao saber que outro grupo alemão também trabalhava na criação de uma empresa aérea distinta no Brasil. Era a Condor Syndicat. Ao perceber a necessidade de composição com a Condor Syndicat para garantir seus planos, Meyer negocia para que essa entre como sócia no empreendimento da Varig, com 21% das ações. A participação da Condor se concretizou ainda em 1927 com um empréstimo de 2 hidroaviões, um Dornier Val e um Dornier Mercure, bem como pilotos, mecânicos e técnicos familiarizados com os aparelhos. O Dornier Val, cujo nome em alemão significa baleia, em referência a seu formato, foi batizado de Atlântico. Vargas, quando vai fazer o lançamento da sua campanha, ele vai no Atlântico. São várias viagens assim de políticos, de poucas, porque a aviação ainda é para muito poucos. Então, a maioria das pessoas vem voando. Eles veem os aviões no céu, né? Eles não têm a experiência de voar. Na década de 30, a Varig investe em aviões de pouso terrestre e passa a ter 9 campos de pouso próprios. A chamada Linha da Lagoa, ligando Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, passa a ser a primeira rota aérea a operar diariamente no Brasil. Eclode a Segunda Guerra.
O confronto com a Alemanha trouxe problemas peculiares à Varig. A empresa possuía em sua frota aviões exclusivamente de origem alemã e sem acesso às peças de reposição, devido ao embargo ao país germânico, a manutenção das aeronaves tornou-se impossível. A solução foi passar a comprar aviões nos Estados Unidos, com quem o Brasil iria se alinhar em 1942. Nesse momento em que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, há uma reversão, não é, muito interessante a gente observar até no plano cultural. Aquela aproximação socioeconômica e cultural com a Itália e com a Alemanha, ela muda muito rapidamente. E há demonstrações claras de simpatia pelos Estados Unidos. Há uma pressão dos Estados Unidos e uma pressão interna para que empresas de setores estratégicos não estivessem sob o controle de alemães, gestores alemães. Tendo a Alemanha como um inimigo declarado do país, pessoas e empresas de origem germânica eram vistas com hostilidade. Otto Ernst Mayr avisou ao governo do Rio Grande do Sul, maior acionista da Varig, que abriria mão do cargo de presidente para não causar problemas para a companhia. Mayr foi sucedido por Érico de Assis Brasil, um antigo fiscal do governo do estado que já atuava dentro da empresa. Érico, no entanto, acabou morrendo alguns dias depois num acidente de avião. Foi nesse momento que Rubem Berta assumiu o cargo de presidente da Varig, após se envolver tão intensamente com a sua formação. É 1945. Chegam ao fim a ditadura de Getúlio Vargas e a Segunda Guerra Mundial. Desaguavam no mercado aéreo a preços acessíveis muitos aviões utilizados durante os confrontos. Havia também uma oferta imensa de pilotos militares treinados, capazes de atuar no transporte civil. Rubem Berta soube aproveitar essa oportunidade. A chegada dos robustos, econômicos e confiáveis Douglas DC-3 americanos permitiu que a Varig tivesse operações mais rentáveis. O crescimento levou a Varig a ter bases em 22 cidades e cerca de 600 funcionários. A malha aérea da companhia aumentou 12 vezes, o movimento de passageiros 20 vezes, a carga aérea 69 vezes. Tudo isso entre 1940 e 1950. Em 1952, a Varig adquiriu o controle da Aerogeral, empresa que tinha significativas rotas regulares entre o Rio de Janeiro e cidades do norte e do nordeste brasileiro. Com essa manobra, a Varig firmou-se como uma das grandes empresas aéreas nacionais, ao lado da Real, da Cruzeiro e da Panair do Brasil. Mas Rubem Berta queria mais. Aproveitou as estreitas relações com Getúlio Vargas, a quem sempre transportava a sua estância em São Borja, e pediu uma concessão para operar a linha regular para Nova York. Nascia uma nova empresa, uma Varig sofisticada e internacional, à altura da poderosa Pan American, com quem concorreria na rota para Nova York. A era do jato e da alta velocidade
estabelecia um novo recorde de tempo de viagem. De Nova York a Porto Alegre, sem escalas, em 9 horas e 33 minutos. A frota aérea brasileira que liga Porto Alegre a Nova York é o nosso melhor agente de propaganda no exterior. No início da década de 60, a situação econômica do país dificultava as operações. O endividamento gerado pela construção de Brasília provocou inflação e desvalorizações da moeda nacional. O rápido desenvolvimento da indústria automotiva e da malha rodoviária no país também reduziu a demanda por passagens aéreas. O Brasil foi mergulhando numa crise cambial, assim, sem precedentes. A Real entrou em estado falimentar e o Jânio, antes de largar o governo, ele juntou as 3 companhias internacionais do Brasil e falou assim, olha, a gente tem que ver alguma forma de vocês criarem algum acordo operacional, algum pool para estancar a sangria. E o Rubem Berta, querendo crescer internacionalmente, ele, seguindo um apelo do Jânio, compra a Real, a Varig já estava em dificuldades, como todas elas estavam, compra uma empresa falida que tinha o dobro de funcionários e uma malha duplicada, porque ela também operava nos Estados Unidos. O golpe militar no país irrompe em 1964 e, consequentemente, ocorreram novas mudanças na relação do poder político com as companhias aéreas. Com o fim da emblemática Panair, a empresa gaúcha Varig consolidou-se como a companhia aérea de bandeira do Brasil, aquela que representava o país internacionalmente. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor. Berta soube construir e se aproveitar de uma vasta malha de influências e colaborações com o regime militar em benefício da Varig, criando dificuldades às outras empresas aéreas. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. O ano de 1966, no entanto, trouxe 2 eventos tristes para a história da Varig. Em junho, morreu de complicações renais o fundador da Varig, Otto Ernst Meyer, aos 69 anos. Em dezembro desse mesmo ano, Rubem Berta teve o segundo infarto, morrendo em seu escritório no Rio de Janeiro, aos 59 anos. Eric Oswaldo Castrup de Carvalho se torna o novo diretor-presidente. Houve renovação da frota e de tecnologia, incremento de participação no mercado doméstico e inauguração de novas rotas. O período do regime militar foi a era de ouro da Varig. Se, num primeiro momento, nós podemos perceber, não é, que a Panair foi mais eficiente nessa aproximação do Estado com os governos, é preciso destacar que a Varig também nunca descuidou. Mas a Varig, ela é sem dúvida a líder, né? Ela, pelo fato de estar mais estruturada, ela tem melhores condições, até logísticas, de aproveitar, né, esse momento de crescimento e de proteção da indústria nacional que os governos militares, notoriamente o governo Médici e o seu sucessor, o governo Geisel, que também foi um governo de fortes investimentos em políticas públicas e também um governo fortemente protecionista. Os militares viam o aeroporto do Galeão, do Rio de Janeiro, como um polo estratégico. E quando foram inauguradas as novas instalações, em 1977, a Varig transferiu sua sede de Porto Alegre para lá. Investiu milhões de dólares em centros de manutenção no Galeão,
Um movimento que claramente atendia às expectativas dos militares. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. A Varig começou o ano de 1980 como a maior, mais rentável, mais admirada empresa aérea da história da aviação brasileira. Os bons resultados da companhia exigiam uma capacidade maior para o transporte de passageiros. A Varig, então, seguiu a elite da aviação mundial ao comprar 3 Boeing 747, os jumbos, como eram chamados. No início dos anos 80, os militares começam a se retirar do governo. É o começo da redemocratização do Brasil. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. A nossa redemocratização, né, coincide historicamente com uma crise econômica global. Uma crise que pega especialmente o Ocidente, que é chamada crise da dívida externa. As nossas empresas aéreas, né, embora tivessem, né, convivido durante todo o período do regime militar, durante 2 décadas, sob a proteção, recebendo subsídios, né, não tendo praticamente concorrência externa, né, elas vão entrar nesse contexto. O patrimônio da Varig começou a ser corroído. Os problemas mais sérios começaram nesse período. A empresa vendia suas aeronaves para fazer caixa e, em seguida, arrendava as mesmas para poder operar. Com a queda do regime militar, o bom relacionamento com os militares, que garantia à empresa certa influência junto ao DAC, órgão que controlava a aviação civil, já não existia mais. Os tempos eram outros. As concorrentes VASP e Transbrasil começaram a receber autorizações para operarem as rotas internacionais, enquanto ampliavam sua presença na malha doméstica, tirando boa fatia do mercado da Varig. Em 1985, é inaugurado o aeroporto de Guarulhos, que assume rapidamente o lugar do Galeão como principal ponto nodal aéreo nacional. As companhias aéreas estrangeiras logo transferem seus voos do Galeão para Guarulhos, porque ali estava, afinal, o maior mercado do país. A Varig tinha investido muito no Galeão, o que a fez resistir e se demorar por ali. Com isso, ela perdeu uma gama imensa de passageiros. Foi um grande erro estratégico que causou um prejuízo imenso. Novas rivais, tais como a Gol, surgiam no horizonte e ávidas por disputar fatias do mercado. Outra concorrente, a TAM, também passava a disputar a malha aérea nacional. Tem uma série de quedas, vamos dizer assim, que a gente não, até assim para tu definir, tá, quando é que ela ruiu? Não, eu acho que foi assim, ó, uma série de consequências de má gestão. Se no início lá, durante aqueles tantos anos, 68 anos, a gente teve 5 presidentes e 1 comitê executivo, nos últimos 11 anos, nós tivemos 10 presidentes.
Então, tu imagina o descontrole nessa gestão da empresa. Somente no final da década de 90 que a empresa tentou reagir ao perigo. Tomou medidas duras, realizou demissões, fechou escritórios, criou a subsidiária Varig Log para cuidar especificamente do negócio de transporte de cargas. A Varig pediu ajuda aos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula para tentar se reerguer, mas recebeu negativas de ambos. As relações de prestígio e influência no governo definitivamente se esgotaram. A companhia, então, mudou seu estatuto e tentou se reestruturar, mas já era tarde. Chegava ao fim uma longa e marcante viagem. Terminava a história de uma das maiores e pioneiras companhias aéreas do país. Estrela brasileira no céu azul, iluminando de norte a sul. Mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal, Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade. Um ano novo cheio de prosperidade. Um ano novo cheio de prosperidade. Varig.